Olá a todos os meus alunos, dando início então ao conteúdo da nossa disciplina de microbiologia do solo. Hoje nós vamos falar sobre a comunidade microbiana do solo. Para se falar sobre comunidade microbiana do solo, a gente precisa entender o que é o conceito ecológico de comunidade. Para falar de comunidade, a gente tem que falar também sobre população. População se refere, conceitualmente denominada como um grupo de indivíduos. Então, se a gente pegar todos os habitantes humanos da cidade, nós consideramos que nós temos uma população de humanos. Se considerarmos todos os caninos, a gente tem então população de caninos. Então, sempre população vai estar associado a um único indivíduo. E a comunidade? A comunidade se refere ao conjunto de várias populações, de indivíduos diferentes que vivem e apresentam relações em um determinado ambiente. Dessa forma, a comunidade do solo ela vai ser composta pela macrofauna, que seriam animais de tamanhos superiores, a mesofauna, que são os animais que vivem na serrapilheira do solo, a microfauna, que é composta por animais muito pequenos, como por exemplo nematóides. Esses três grupos vão estar englobados dentro da fauna do solo. Além disso, também habitam o solo os micro-organismos. E cada um desses grupos podem ser entendidos como uma determinada população. Então, a comunidade microbiana do solo vai ser composta pelas populações da macrofauna, microfauna, mesofauna e micro-organismos. E cada um desses grupos apresentam aqui diversas populações diferentes, tá? Aqui dentro dos micro-organismos, nós vamos ter o grupo das bactérias, o grupo dos fungos e dos protozoários e algas, tá? Nós temos três grupos diferenciados. Quando a gente fala de cada um desses grupos, quando a gente está falando só sobre as bactérias, tá? Dentro das bactérias do solo estão presentes diversas espécies. Cada conjunto de uma única espécie é entendido, então, uma população. Essas espécies não vivem sozinhas, vivem em comunidade com outras espécies que estão presentes no solo, ok? Então, o que vai ser a comunidade microbiana do solo? O conjunto de populações de diferentes micro-organismos. Na disciplina, embora os micro-organismos tenham uma estreita relação com a fauna do solo, nessa disciplina nós vamos focar neste grupo aqui, que são dos micro-organismos. Então, em relação ao tamanho e à densidade desses diferentes grupos, tá? Então, a gente pode observar, levando em consideração aqui a biomassa em gramas, o grupo que está em maior massa no solo são o grupo dos fungos, tá? Aqui em 100 gramas para cada metro quadrado de solo, ok? Outro grupo bastante representativo é o grupo das bactérias e aqui embaixo, dentro da macrofauna, as minhocas, tá? Então, embora sejam organismos muito pequenos, a sua densidade no solo é tão elevada que esses micro-organismos conseguem representar a maior quantidade de biomassa presente na biota do solo. Okay? Então, macrofauna aqui a gente tem como representantes minhocas, cupins, formigas, besouros, aracnídeos e outras denominações. Mesofauna, ácaros, colêmbulas, enquitreídeos. Microfauna, como eu falei para vocês, protozoários, rotíferos e nematóides. Esses grupos aqui não vão ser trabalhados, nós vamos trabalhar na disciplina bactérias, fungos e algas. Bactérias, por exemplo, apresenta em termos de biomassa metade da biomassa total presente no solo, mas é o grupo que apresenta maior número, maior densidade, tá? Então, quanto menor o organismo que habita o solo, geralmente ele está presente em maior número e em termos de proporção, a biomassa do solo, ela está presente um predomínio de bactérias,
fungos e aqui minhocas. Nematóides também têm uma contribuição expressiva para o solo, tá? A gente vai ver ao longo da disciplina que esses grupos apresentam diversos serviços ambientais que promovem o crescimento vegetal. Então, não se assustem no total a gente ter uma representação significativa de nematóides, pois nem todos são considerados fitopatogênicos, assim como as bactérias e assim como os fungos, tá? Se nessa densidade aqui de biomassa tivesse só fungos e bactérias fitopatogênicas, seria impossível as plantas habitarem o solo. Na verdade, há um predomínio aqui de bactérias e fungos que auxiliam no processo de crescimento vegetal e permite a planta consumir nutrientes com maior eficiência, estabelecer uma certa competição com patógenos. Então, nesse total aqui de biomassa, tem muito mais organismos que são benéficos à produção vegetal, tá? Então, em termos de comunidade microbiana, falando apenas de micro-organismos, a gente pode dividir a ecologia do solo em dois grandes grupos, que seriam os grupos dos procariotos e dos eucariotos, tá? Eu não vou passar conceito, diferenciação desses dois grupos, porque vocês já veem isso na disciplina de microbiologia geral, tá? Mas vocês já sabem que procariotos vão apresentar esta organização celular, em que o material genético não está envolto por uma membrana, como ocorre nos eucariotos. E o eucarioto, além de representar o núcleo organizado, né, o DNA protegido por uma membrana, apresenta também uma estrutura bastante complexa, com diversas organelas presentes no citosol. Então, em relação a procariotos, nós temos dois grupos bastante representativos, que são as bactérias e as arqueasbactérias. E quando a gente está falando de eucarioto, em termos de micro-organismos, nós vamos estudar sobre os fungos e os protistas, tá? Os protozoários que estão presentes no solo. A densidade de protozoários é muito menor do que a densidade de bactérias e fungos. Há um predomínio na estrutura microbiana, né, na estrutura de comunidade microbiana do solo, em relação às bactérias e aos fungos. E por que é tão importante estudar esses micro-organismos que estão presentes no solo? Porque eles regulam a ciclagem do nutriente, ok? Então, o fósforo, por exemplo, é absorvido pela planta, incorporado à sua biomassa. Essa biomassa, algumas folhas vão cair ou vai haver o desprendimento de frutos. Esse fruto e folhas caem sobre o solo e eles precisam passar pelo processo de decomposição para que os nutrientes que estão presentes na serrapilheira, no material que está sobre o solo, ele precisa passar por um processo de decomposição. Nesse processo de decomposição, a liberação de nutrientes novamente, tá? Que seria, então, a ciclagem no nutriente. Então, sem a decomposição realizada pelos micro-organismos, esses nutrientes ficariam presos à matéria orgânica morta, tá? Além disso, os micro-organismos realizam o controle microbiológico, tá? O controle biológico. Então, estão presentes no solo alguns fungos e bactérias que causam doenças às plantas. Não é o caso dessa foto. Essa foto aqui é um caso de uma ectomicorriza, de um fungo benéfico. Mas estão presentes no solo alguns agentes causadores de doenças e estão presentes também no solo outros organismos que, por diversos processos, conseguem controlar a população desses oportunistas, que podem ser saprófitos, como podem também ser parasitas fitopatogênicos. Os micro-organismos podem realizar também a fixação biológica de nitrogênio. Nós vamos ver no longo da disciplina que não só as bactérias realizam fixação biológica de nitrogênio. E o que é esse processo? Por que ele é tão importante? A fixação biológica de nitrogênio nada mais é do que a conversão do nitrogênio atmosférico, o N2, numa forma que pode ser absorvida pela planta, tá?
Num primeiro momento é convertida em NH3, depois a conversão em NH4 e a planta pode então incorporar o nitrogênio e os aminoácidos. Mas quem faz esse processo de conversão do N2 em NH3 são organismos denominados diazotróficos, micro-organismos que têm a capacidade de realizar a fixação biológica de nitrogênio. Os micro-organismos podem auxiliar no processo de absorção de nutrientes. De que forma? Disponibilizando esse nutriente que pode estar preso no material mineral ou porque está complexado no processo de matéria orgânica. Pode auxiliar no processo de absorção, como no caso dos fungos micorrízicos, em que o fungo realiza a infecção do sistema radicular da planta, emite aqui as suas hifas no solo, absorve os nutrientes que estão presentes no solo e parte doa para a planta numa relação mutualística. Então, existem diversos mecanismos e a gente vai ver ao longo da disciplina. Então, um deles é a formação de micorrizas. O que é micorriza? É a associação do fungo mais o sistema radicular da planta, as raízes, ok? E pode haver também a solubilização de nutrientes presentes em adubos minerais, material rochoso, material de origem. Sempre que um micro-organismo realiza a solubilização, ele está facilitando o processo de absorção pela planta, porque irá disponibilizar o nutriente de uma forma absorvível. Os micro-organismos também auxiliam o processo de produção vegetal, produzindo hormônios. Então, pode ser de interesse desse micro-organismo que a planta se estabeleça no local, tá? Vamos supor que a planta é uma importante fonte de carboidrato para o micro-organismo. O que ele vai fazer? Ele vai produzir hormônios que eles não utilizam para induzir o crescimento vegetal e aumentando o crescimento vegetal, vai haver um maior aporte de materiais orgânicos para que esses micro-organismos se desenvolvam no solo, tá? Então, no ambiente que a gente denomina como rizosfera, que é um ambiente muito próximo ao sistema radicular, é um ambiente muito rico. Por quê? Porque as plantas estão liberando géis, materiais orgânicos no solo para facilitar o processo de desenvolvimento do sistema radicular. Esses materiais orgânicos servem de alimento para os micro-organismos, tá? E, além de todas essas funções biológicas, infelizmente existe um pequeno grupo de micro-organismos que são capazes de causar doenças em plantas. São considerados, então, os micro-organismos fitopatogênicos. Desta forma, a gente viu que, pela importância, existem tanto interações positivas como interações negativas. Dentro das interações positivas, existem dois tipos. As relações simbióticas mutualísticas, quando é benéfica para ambos, para os dois, tá? Que é o exemplo aqui da fixação biológica de nitrogênio. Como nesse caso aqui da figura, em que cada nódulo desse apresenta no seu interior bactérias que realizam a fixação biológica de nitrogênio. Nesse processo é benéfico para os dois, porque a planta doa carboidratos para as bactérias e alguns nutrientes que ela consegue absorver, e a bactéria aqui no interior do nódulo consegue converter o nitrogênio que está presente na fração gasosa do solo em nitrogênio absorvível pela planta. Então, nessa relação é benéfica para os dois, tanto a bactéria quanto para a planta. E pode haver também uma relação de comensalismo, quando é benéfica para apenas um dos envolvidos. Quando, por exemplo, alguns micro-organismos eles acabam produzindo em excesso algumas vitaminas, e essas vitaminas são aproveitadas pela planta, tá? Então, nessa situação, é benéfica apenas para a planta. Quando é benéfica apenas para um dos envolvidos, a gente denomina a relação como comensalismo, tá? Há situações em que pode ser benéfico apenas para a planta também.
Além disso, há interações que são interações negativas. Aqui, quando eu estou falando interações negativas, é do ponto de vista do organismo biológico, não para nós em relação à produção vegetal. Vocês vão ver que interações negativas podem também ser benéficas para a produção vegetal, ok? Então, um dos tipos de interações negativas é o antagonismo. O que é o antagonismo? Quando, por exemplo, uma bactéria ela produz um antibiótico e suprime o desenvolvimento de um determinado fungo, tá? Então, essa relação é antagonista, os dois não conseguem desenvolver no mesmo ambiente, mas para a planta isso pode ser positivo quando o fungo que está sendo suprimido, que está sendo impedido de se desenvolver pela presença do antibiótico produzido pela bactéria, for um agente causador de doença, tá? Então, a interação negativa para o fungo fitopatogênico, mas é um serviço ambiental. Por quê? Porque isso é benéfico para a produção vegetal, tá? Pode haver também uma predação, um consumo nessas interações microbianas. Por exemplo, bacilos que produzem aqueles cristais que são utilizados no processo de transgenia para controle de lagarta. É um processo, a gente pode ser considerado como um processo, na verdade não é de predação, mas é um processo de controle biológico, tá? Predação é quando há de fato um consumo. Geralmente, as comunidades microbianas, elas sofrem com o processo de predação, quando tem, por exemplo, um nematóide que consome fungos e bactérias, tá? Existem diversos grupos de nematóides que conseguem realizar a predação. Isso vai ser uma interação negativa do ponto de vista do micro-organismo que está sendo consumido. Se o nematóide estiver consumindo uma bactéria ou um fungo benéfico, é uma interação maléfica para a planta também. Se estiver consumindo um fungo ou uma bactéria patogênica para a planta, essa predação vai ser considerada como uma interação benéfica à produção vegetal, ok? Então, a interação negativa de predação é predação negativa do ponto de vista do organismo que está sofrendo o consumo, que está sofrendo a eliminação do ambiente. Pode haver também um parasitismo, tá? Esse parasitismo pode ser negativo quando é um fungo ou uma bactéria que causa doença em plantas, como pode ser também positivo quando, por exemplo, um fungo causa parasitismo num nematóide, aí ele controla o nematóide que causa algum tipo de doença para a planta, tá? Então, do ponto de vista do nematóide, quando o fungo ele controla o nematóide, é negativo para o nematóide. Quando o fungo causa alguma doença na planta, é negativo para a planta. Agora, quando um fungo consegue causar doenças e a morte do nematóide, que é o patogênico para a planta, de uma forma indireta, isso é um serviço ambiental. Pode haver também uma relação de competição, tá? Competição por nutrientes. Eu tenho bactérias que degradam a matéria orgânica de forma mais rápida e outras que são mais lentas, as estrategistas, né? A oportunista, ela tem uma vantagem, então ela vence nessa competição por nutrientes. Vai ser uma relação maléfica, negativa, para as bactérias do grupo das estrategistas, que são um pouco mais lentas no processo de decomposição, tá? A competição pode ser importante quando eu estou falando sobre infecção do sistema radicular de plantas, tá? Então, um dos serviços ambientais dos fungos micorrízicos é o quê? Infectar o sistema radicular. Com isso, compete com fungos patogênicos que poderiam causar doenças no sistema radicular. Então, dessa forma, seria a planta tá se beneficiando de uma forma indireta, tá? Porque o fungo micorrízico, ele conseguiu competir pelo sítio de infecção, que é o sistema radicular da planta, impedindo que o patógeno se instale e cause, então, a doença. Falando, então, sobre diversidade do solo, diversidade de micro-organismos do solo. Na disciplina, a gente vai falar de dois tipos de diversidade: diversidade biológica e diversidade metabólica. Nessa aula, nós vamos falar sobre diversidade biológica,
Vamos citar os grupos de diversidade metabólicos e ao longo da disciplina a gente vai focar muito mais na diversidade metabólica, porque as funções, as atividades que o micro-organismo exerce no solo estão muito atreladas ao seu tipo de metabolismo, tá? Então, nessa aula nós vamos falar sobre diversidade biológica e posteriormente a gente vai trabalhar com mais detalhes sobre a diversidade metabólica. A diversidade metabólica vai ser recorrente, vai ser um tema transversal quando a gente for falar, por exemplo, sobre transformações de carbono. As bactérias que estão envolvidas no processo de transformação do carbono são acondicionadas às que conseguem metabolizar carboidratos simples, conseguem metabolizar metabólicos aromáticos, então está sempre associado ao metabolismo. E o metabolismo por si só, pode estar relacionado à diversidade biológica ou não, tá? Porque determinadas funções ecológicas, determinadas atividades metabólicas podem ser produzidas por apenas um grupo biológico, como pode também ser produzida por diversos grupos biológicos. Isso dá ao solo uma redundância funcional. O que é redundância funcional? Quando uma determinada atividade pode ser realizada por mais de um grupo de organismos presentes no solo, tá? Então, vamos supor, por exemplo, o processo de degradação do fitato, que é uma forma de armazenamento de fósforo. É uma função que tem alta redundância funcional, porque diversos organismos no solo conseguem realizar a liberação de fosfato presente no fitato, tá? Pelo processo de fosforilação. Então, diversos organismos conseguem, então, liberar, solubilizar fosfato, transformar fosfato orgânico presente no fitato em fosfato mineral, que seria o H2PO4, ok? Isso é extremamente importante porque vamos supor que está presente, foi aplicado um determinado insumo agrícola que tem um efeito bastante pronunciado, diminui a população de pseudomonas. Então, essa função, como eu exemplifiquei para vocês, de fosforilação, de liberação, de mineralização do fósforo, né? É realizada pelas pseudomonas, mas também podem ser realizadas por bacilos, por diversos fungos. Então, se houver uma diminuição da população de pseudomonas, existem outros grupos de micro-organismos do solo que conseguem realizar essa mesma função. Então, essa função continua sendo executada. Isso acaba conferindo no solo resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que qualquer ambiente, né, não solo, ambiente, seres humanos, animais, qualquer coisa, é a capacidade que um determinado ambiente tem de voltar a seu estado original após uma perturbação, tá? Então, quanto mais complexo for o ambiente, quanto maior a diversidade de micro-organismos do solo, maior vai ser a sua resiliência. Porque quando há perda daquela determinada população, outras populações apresentam a mesma função, ou seja, realizam a mesma redundância funcional e o solo continua liberando fósforo na mesma taxa que ele liberava antes de haver aquela perturbação do ambiente. Ok? Conseguiram entender o que eu estou dizendo? Eu estou falando aqui apenas da função de liberação do fósforo orgânico, mas isso se aplica a esses conceitos de redundância funcional e resiliência, se aplica a outras funções que são desenvolvidas no solo, tá? Decomposição, por exemplo, de outra função que tem uma alta resiliência, uma alta redundância funcional, é a decomposição de material genético do DNA. Tá? O DNA ele é riquíssimo, ele tem quantidades exorbitantes de nitrogênio e de fósforo. Então, são dois nutrientes que ficariam teoricamente presos ao DNA se esse DNA, depois da matéria orgânica ser deposta, né, depois que o organismo morre, é necessário que haja uma decomposição desse DNA.
tá? Então, é uma função, o processo de decomposição do DNA realizado por nitrogenases, que são enzimas produzidas pela maioria, se não todos os organismos vivos, é uma função que apresenta elevada redundância funcional. Então, quanto maior a diversidade, maior chance de eu ter um substituto para aquela função, tá? Então, o solo ele consegue sofrer um impacto de excesso de chuva, de utilização de xenobiótico, de poluição e voltar mais rápido ao sua situação anterior quando esse solo apresenta conteúdos elevados de matéria orgânica, porque os micro-organismos precisam consumir, e também uma quantidade elevada de micro-organismos no solo. Então, em relação à diversidade biológica do solo, como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre o reino dos protistas, que apresentam 30 filos. O reino fungi, embora ele apresente 4 filos, a densidade, vocês viram, desses fungos, ela é bastante elevada, tá? Não leve em consideração a quantidade do filo em relação à diversidade, porque, embora tenham poucos filos, a diversidade que dentro desse filo é maior quando você compara, por exemplo, com a bactéria, que tem uma diversidade de filos muito grande, mas o número de indivíduos pode não ser tão elevado quanto do reino fungi, tá? Já a árquea já é um grupo de organismos que apresentam menor diversidade no solo, porque geralmente ela está associada a ambientes mais extremos, tá? E não é adaptada aos ambientes mais corriqueiros. Já a bactéria é extremamente adaptada, tem uma elevada redundância funcional e são observados geralmente uma diversidade elevada com 52 filos do domínio bactéria. Aqui dentro de bactéria vai entrar as actinobactérias, cianobactérias e bactérias, ou eubactérias, bactérias verdadeiras. Aqui nessa árvore filogenética, vocês podem observar os 3 grandes grupos, né? Bactéria, arqueabactéria e eucária. Aqui dentro de eucária, nós vamos falar sobre os fungos e os protozoários aqui, né? Aí pega esse grupo aqui de bolores gosmentos e flagelados. E vocês vão ver que tem uma alta representação desses 2 grupos, que são bactéria e arqueabactéria. Falando de diversidade, então, de bactérias. Esses são os principais domínios que vão estar presentes no solo, tá? E esses últimos domínios aqui estão presentes no solo, geralmente menor frequência. O grupo em maior frequência são as proteobactérias. Aí existem diversos grupos, alfa, beta, gama proteobactéria, teta proteobactéria, ok? O gênero aqui, o domínio dos firmicutes vão estar presentes as actinobactérias, streptomyces, clostrídeos, streptococcus, bacilos e esse grupo do micoplasma, que são as bactérias sem parede celular, tá? Um outro domínio bastante importante, principalmente para ambientes que estão começando a estabelecer o desenvolvimento, são o grupo das cianobactérias, tá? Como eu disse para vocês, o grupo de maior diversidade e densidade, número de indivíduos, são os proteobactérias. A gente vai falar também um pouquinho sobre espiroquetas, clorobiáceas, que são as bactérias verdes metabolizantes de enxofre. A gente vai falar na disciplina só quando a gente for falar sobre transformações de enxofre, tá? Quando a gente está falando de fixação biológica de nitrogênio, essencialmente está falando de proteobactérias, mas alguns poucos grupos, como os dos bacilos, podem estar aqui, podem realizar essa função. Outros grupos bacteroides também estão frequentes, estão presentes no solo, e esses demais grupos aqui, os planctomyces e demais grupos, vão estar presentes em frequência muito baixa no solo. O domínio do solo vai ser o grupo dos firmicutes, proteobactérias, espiroquetas e bacteroides. Os clomobiáceas dependem muito do ambiente, tá? Teor de umidade do solo,
nutrientes que vão estar presentes, eles podem estar em maior ou menor frequência, tá? Mas nunca é superior a esse grupo maior que é o das proteobactérias. Arquea. Aqui, esses dois primeiros grupos são os grupos mais importantes, tá? Nesse primeiro grupo, as crenarquetas, estão presentes os micro-organismos que são termófilos extremos, ou seja, aquelas arqueas bactérias que conseguem sobreviver em ambientes muito quentes, próximos a vulcões, a locais de águas quentes. Então, são esse grupo, não estão presentes bactérias em elevada densidade, tá? Vão estar presentes principalmente arqueabactérias. As eriarquetas vão estar presentes termófilos, que são essas arqueabactérias que suportam altas temperaturas. Halofílicos, que são bactérias que vão conseguir se desenvolver em ambientes extremamente salinos, tá? Então, em solos salinos, a gente observa uma densidade de arqueabactérias maior do que um solo agrícola cultivável. Vão estar presentes também no solo, mas uma frequência um pouco mais baixa, arqueabactérias que são metanogênicas, ou seja, que produzem CH4. Essas bactérias geralmente são quimiolitotróficas, então a produção de metano é a partir de substâncias inorgânicas. E esses dois grupos aqui estão em menor frequência, já são mais difíceis de ser cultivados, não tem muito estudo em relação a esses dois grupos. Em relação a protistas, então há três grandes grupos: os das amebas, risopoda, os dos ciliados, a ciliopoda, e aqui das diatomáceas, tá? Os flagelados. Então, é um grupo que a gente não vai dar tanta importância na disciplina, porque ele está muito mais associado ao ambiente aquático do que ao ambiente do solo. Em relação à diversidade dos fungos, aqui a gente tem os 5 principais grupos, né? Que seria os quitridiomicotas, zigomicotas, glomeromicotas, que vão estar presentes as ectomicorrizas, as endomicorrizas, micorrizas arbusculares, os ascomicotas e os basidiomicotas, tá? Sendo que esses grupos vocês veem bastante detalhes quando vocês estão estudando disciplinas de fitopatologia, mas nós vamos ver na disciplina outras funções ecológicas, como por exemplo os basidiomicotas, né, os orelhas de pau, os cogumelos, que são extremamente importantes para o processo de decomposição de matéria orgânica e principalmente de material que apresenta uma elevada concentração de celulose. Então, eles conseguem ser mais eficientes no processo de decomposição do que o domínio das bactérias, tá? Vamos falar ao longo da disciplina aqui sobre os ascomicotas, e quando a gente vai falar sobre fungos micorrízicos arbusculares, a gente vai dar uma elevada ênfase a esse grupo dos glomeromicotas. Em relação ao metabolismo, que tipo de organismos vão estar presentes no solo? Então, nessa tabela aqui são demonstrados assim os principais grupos, tá? Que seriam os fotolitotróficos, os fotoorganotróficos e os fotoaquatróficos, tá? Os quimiolitotróficos e os quimioorganotróficos. Essas classificações são em função da utilização de elétrons, a fonte de carbono e a fonte de energia. Na disciplina, a gente vai, em função das atividades, funções ecológicas que esses grupos apresentam no solo, a gente vai trabalhar com maior ênfase nos quimiolitotróficos e nos quimioorganotróficos, tá? Os quimiolitotróficos, eles utilizam como fonte de energia uma energia química. No caso dos litotróficos,
A fonte é uma fonte inorgânica e eles conseguem fixar carbono, tá? Eles utilizam como fonte de carbono o CO2, tá? Como exemplo, a gente tem as bactérias nitrificadoras. Quando a gente for falar sobre o ciclo do nitrogênio, vê que algumas bactérias convertem NH4 em NO3. Essas bactérias são do grupo dos quimiolitotróficos e elas são extremamente importantes no processo, na dinâmica de nitrogênio no solo, tá? Um outro grupo extremamente importante são os quimiorganotróficos. Eles utilizam substâncias orgânicas tanto para a fonte de carbono quanto para a fonte de elétrons. E a energia que é utilizada é a energia química, tá? Então, as moléculas orgânicas vão ser fonte de elétron, fonte de carbono e fonte de energia. Então, bactérias e fungos que são decompositores obrigatoriamente vão ser quimio-organotróficos, tá? Fungos micorrízicos arbusculares vão ser considerados quimio-organotróficos. Mas existem no solo outros tipos de metabolismo de organismos que utilizam a luz como fonte de energia, tá? No caso dos fototróficos, que são as bactérias púrpuras metabolizadoras de enxofre, as associadas ao ciclo do enxofre, elas não dependem de substância orgânica, elas utilizam substância inorgânica, ela fixa CO2 e ela utiliza o enxofre como fonte de elétron, tá? E esse fluxo de elétron só é possível a partir da energia luminosa. É um processo semelhante ao que acontece no processo de fotossíntese, tá? Que a fonte de energia é a luz e o fluxo de carbono de elétrons vão ser moléculas inorgânicas. O outro grupo seria os fotoaquatróficos, em que a fonte de elétron vai ser a água, ok? Não vai ser uma substância orgânica, vai ser a água. E vai ser realizada por algas verdes e cianobactérias em processo semelhante ao processo de fotossíntese, tá? Nesse caso, esse grupo de fotoaquatróficos, eles conseguem, assim como as plantas, fixar CO2. Conseguem converter CO2 em molécula orgânica. A fonte de elétron vai ser a água e a fonte de energia vai ser a luz, tá? Que incide sobre a água. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas algas e cianobactérias. E aqui os fotoorganotróficos seriam então as bactérias púrpuras, são bactérias coradas que conseguem retirar energia da luz. A fonte de carbono, elas conseguem degradar compostos orgânicos, a fonte de carbono é uma substância orgânica, e a fonte de elétron também vai ser uma substância orgânica. Esse grupo é bem menos expressivo no solo. O grupo que a gente vai trabalhar com maiores detalhes vai ser quimiolitotróficos e quimio-organotróficos. Fotolitotrófico a gente vai falar quando a gente estiver falando sobre o metabolismo do enxofre. E tem uma parte da disciplina que a gente vai falar um pouquinho sobre cianobactérias. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse grupo metabólico dos fotoaquatróficos. Então, em relação à ecologia do solo, que eu tinha que passar para vocês, são esses temas, tá? Nessa aula nós vimos o que é comunidade microbiana, o conceito de comunidade microbiana e os grupos de micro-organismos que apresentam. Por que esses grupos são importantes no estudo da microbiologia do solo? Vimos quais são os principais grupos que compõem a comunidade microbiana do solo e também falamos sobre a diversidade metabólica, os diversos tipos de metabolismo que vão estar presentes no solo. Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre ecologia, sobre as funções que os organismos do solo apresentam, para posteriormente falar mais profundamente sobre ciclo de carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do fósforo, ciclo do enxofre e fechar com biodegradação de xenobióticos. Então, até a próxima aula.